Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 10 de setembro. O Ibovespa apresentou queda de 0,81%, mas conseguindo aí, principalmente no finalzinho, mais para o leilão de fechamento, se sustentar acima do suporte na faixa dos 58 mil pontos, trazendo uma expectativa de ter um repique de alta, uma correção dessa forte queda apresentada, que traz um indício um pouco maior, no meu entender, de anular a tendência de alta para vir para uma tendência mais indefinida, e aí o repique viria para um sinal um pouco mais importante desse repique, superação dos 58.674 pontos, que foi a máxima do pregão de hoje. A PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,47%, também testando um outro nível de suporte na faixa dos 20,69%. Proporcionou um candle de indefinição. A superação da máxima do pregão de hoje seria uma alternativa de usar uma compra aqui mais para uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, stop aqui nesse nível, abaixo da mínima de hoje, entrada na superação da máxima de hoje, e projeta o tamanho desse stop acima do preço de entrada, tentando pegar uma operação um pouco mais rápida, visto que, no meu entender, teria uma expectativa menor, mais baixa, de ter um movimento para romper novamente essa região, essa máxima aqui anterior, ou vir aqui para cima dos 23,68, trazendo uma relação risco-ganho mais favorável em cima do papel. Então, como é menos provável isso, no meu entender, seria uma operação mais para uma relação risco-ganho de 1 para 1 na Petro. Na realidade, boa parte dos ativos teria algo nesse sentido. Vale 5, queda hoje de 0,6%, não conseguiu desenvolver ainda seu repique de alta, que para mim já está no seu terceiro, já fechou aqui o terceiro pregão de um repique de alta. E olhando aqui para o gráfico 60 minutos, ensaia aqui uma recuperação. O stop para mim ficaria ainda no mesmo ponto, na faixa dos 24,71 para quem está comprado contra a tendência. E o sinal positivo para essa compra, ideal fechamento, que até agora não começou forte para cima, começou de maneira fraca, seria fechar acima aí dos 25,16 no G60, voltar para cima de 25,16, gerando nova máxima na sequência. TIM P3, a gente terminou saindo da posição comprada em TIM P3 na perda dos R$ 13,38, então uma operação que trouxe aí um retorno em torno de 3,48% e um ganho no capital em torno de 0,63%. Dentro do que a gente até tinha mencionado, pode perder a mínima, vir aqui embaixo e ainda conseguir voltar a subir. Fechou em 13,62, apresentando ainda alta de 0,44%, ainda mantendo sua tendência de alta de curto prazo. Olhando agora para outros ativos, Rapt4 seria uma alternativa de entrada. Alguns ativos eu vou mencionar têm a possibilidade dessa entrada com risco um pouco maior, porque primeiramente nesse caso aqui o candle ficou grande. Já gerou ali uma subida no gráfico de 60 minutos, na última hora de pregão subiu 2,42%, apesar de não ter anulado a tendência de baixa aqui no G60. A entrada seria na superação da máxima desse candle 7,23. Eu trabalharia com stop um pouco mais curto, aqui no máximo em 6,99, tentando pegar também uma relação risco-ganho de 1 para 1 aqui para cima na Rapt4, ainda a favor da tendência de alta de curto prazo nela. A outra ação, Sambi11, algumas configurações diferentes. Isso aqui seria correção, ainda de uma tendência de alta que não vem apresentando muita força, mas também no movimento de baixa que o Ibov teve, a ação não deslanchou para baixo, fez um movimento de queda. A superação da máxima de hoje seria uma alternativa de entrada, com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento um pouco maior para cima, mas ficando atento aí nessa zona de resistência que começa na faixa dos 15,93 a R$ 16,00 na Sambi11. No sentido de um risco um pouco maior, BBAS3 e Itube4 que eu estou exibindo aqui seriam alternativas também nessa questão de superou a máxima do pregão anterior, stop aqui embaixo dessa mínima, trazendo mais para uma relação risco-ganho de 1 para 1. Seria também assim, a BBAS3 seriam alternativas de possíveis compras de um pregão ou de um dia para o outro, visto que diminuiu a chance de ter um movimento muito forte para cima. Não que isso não vá acontecer, apenas trabalhando em termos aí de uma leitura, em termos de estatística, seria menos provável isso acontecer. E por esse motivo, uma compra com relação ao risco-ganho de 1 para 3 fica um pouco ruim nesse momento, em diversos ativos que tiveram um movimento mais forte para baixo.
Embraer seria outra alternativa, hein? Só que essa aqui diferente, no sentido de rompimento. Quem não entrou comprando um rompimento, usando a estratégia de rompimento por oscilação, que foi a superação da máxima desse topo, restabelecendo a tendência de alta no papel, topos e fundos ascendentes, superação de 22,35, a entrada seria de estratégia de rompimento, mas já usando o candle de força. Fechou acima da resistência, entra comprando a superação da máxima desse candle, trabalha com stop abaixo dessa mínima. Eu trabalharia até com stop um pouco mais acima, porque senão fica um stop muito grande. Trabalharia com stop aqui na faixa dos 21,99, por exemplo, na Embry 3, visando pegar aqui uma movimentação ainda do preço para cima para um possível rompimento da máxima histórica nesse momento em 22,95. E aí outras alternativas de entrada, baseado aí na chance de ter um repique de alta no Ibovespa, já são ativos que não estão em tendência de alta, que é a Ciel 3, que vem aqui numa tendência de baixa, deu uma enfraquecida nessa tendência de baixa, gerou mais um topo, mas nada de deslanchar forte ainda para baixo. Então abre a possibilidade ainda de pensar em compra nesse ativo na superação da máxima do pregão de hoje, que aí ela retomaria uma tendência de alta de curto prazo, rompendo os 42,06. A partir do que ela fez aqui agora, seria aí uma formação de pivô de alta. Então a possibilidade de entrada nos 41,68, podendo trabalhar com stop aqui ou abaixo da mínima do pregão de hoje, em 40,58 ponto de um preço de gatilho, ou um stop um pouco mais curto, podendo trabalhar com stop aqui abaixo, por exemplo, em 40,79, seria uma outra alternativa na Ciel 3. E a última que eu já comentei ontem, CSNA 3, também está em tendência de baixa, ainda não ganhou muita força aqui para cima, mas fechando aí no G60 acima desses 9,61, com nova máxima seria alternativa também de entrada contra a tendência aí na CSNA 3, mas na expectativa que essa tendência já fluiu e tenderia a ter algum indício de mudança dessa tendência, passar para a tendência indefinida ou mesmo tendência de alta mais adiante. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.